Olá, eu sou o MD e você está no canal Logos Divino e hoje é a continuação da série de vídeos ou videoaulas sobre metafísica, né, sobre as bases filosóficas da apologética cristã. Finalmente voltou e dessa vez o assunto é transcendência e imanência, ainda continuando na matéria de metafísica, né? De novo, eu quero dizer que é essencial ver as outras aulas e vamos logo para essa daqui. A transcendência e a imanência são como que propriedades ou delimitadores de um sistema potestativo. Sistema potestativo, no caso, é um sistema de mais e menos, ou seja, nesse caso aqui é um ser mais ou menos metafísico. O que isso quer dizer? No caso da imanência, é um ser que a gente chama de que está na natureza observável, um ser observável, pela experiência, pelos sentidos, enfim. E no caso de um transcendental, o ser transcendental é o que não é experienciável, mas de certa forma ele é necessário para você poder experienciar, né, o que de fato é experienciável. E o transcendente, que é o ápice, é além disso. Portanto, o que é transcendental, ele é dedutível a partir do que é observável, a partir do que é imanente, a partir do que é físico. Porém, o que é transcendente, ele não tem essa relação de necessidade, então ele só se descobre à luz da razão sobrenatural, enquanto que o que é transcendental se descobre à luz da razão natural. Kant, ele define muito bem isso daí, dizendo que o que é transcendental, ele está além da experiência e é necessário a ela. O que é transcendente está além da experiência e não é necessário a ela. Portanto, vemos que nesse sistema potestativo de mais e menos, há três níveis: o transcendente, o transcendental e o imanente. Mas aí há certas pessoas que perguntam, tá, mas se existe um mundo metafísico, existe um mundo físico, do qual o metafísico é necessário para o físico. Então, o mesmo pode se aplicar, né, com o mundo físico para um outro mundo? E a resposta é não. Por quê? Porque justamente o metafísico tem essa relação com o físico, porque o metafísico é transcendental e o físico ele é imanente. E sendo imanente em máximo grau, não pode haver um outro mundo do qual o físico é necessário para esse mundo, por causa que esse mundo também teria que ser imanente também, né? Ou então assim, mais imanente. E de qualquer maneira não há um nível mais imanente, né? Vamos dizer assim, que faça com que um mundo físico seja necessário para esse outro mundo, esse suposto mundo. Então, é impossível. Evidentemente, quando estamos falando de transcendência, estamos falando de um determinado escopo, né, de coisas, de um assunto, enfim. Quando estamos falando de imanência, estamos falando já de uma outra coisa, de outro escopo, enfim. E o que é do escopo da transcendência, né, o que é transcendental ou transcendente, não pode adentrar, não pode estar no escopo do que é imanente, nem vice-versa. O que pode ocasionar, como muitas vezes acontece, em reducionismo. Um exemplo disso é na moral, que é propriamente do escopo da transcendência, quando tentam imanetizar ela. O que seria imanetizar a moral, tornar a moral imanente?
significa colocar a norma moral já no campo já da natureza observável. Ou seja, eles querem transformar a moral já no estudo da ciência, como por exemplo dizer que o que é doente, o que está doente porque é mal. O mal é a causa da doença. Quando se exacerba o escopo e a importância da transcendência, você cai numa espécie de reducionismo que o Mário Ferreira dos Santos chama de metafisismo. O que é metafisismo? É aquela metafísica viciosa que não tem a sua fundamentação devida na realidade visível e que às vezes, portanto, acaba incorrendo até em solipsismo. E quando você faz o mesmo, só que com a imanência, você cai em outro problema, em outro reducionismo, que é o reducionismo naturalista, que é explicar sempre, procurar sempre dar uma explicação natural para as coisas. E aí você, obviamente, vai excluir toda explicação metafísica e que é a explicação de fato, né? Então fica uma explicação muito superficial no fim das contas. Como por exemplo, uma explicação naturalista da vida vai excluir a alma enquanto um princípio metafísico e, portanto, vai ficar somente nos cérebros e pulsações elétricas. Só que, obviamente, não é, pelo menos assim, obviamente para quem já é mais estudado em filosofia, no geral, em psicologia filosófica, enfim, sabe que isso é uma explicação muito superficial e, portanto, é uma explicação bem fraca, na verdade. Essa dicotomia também é muito importante para a epistemologia, tanto no que se refere mais a contextos filosóficos mesmo, ou até a contextos religiosos, como em abordagens de teologia mística e teologia racional, né? E no caso da epistemologia, no caso da intuição e do uso da racionalidade, né? Intuição versus razão. A via da intuição e a via da razão para se descobrir a verdade. Por exemplo, o transcendental ele está mais ligado à via da razão. Já a via da intuição, de certo modo, também está ligado à via do transcendental, mas há uma exclusividade no transcendente que não usa da razão, mas sim da intuição propriamente dita, já que é uma revelação divina, né? E a própria teologia mística é mais intuitiva, realmente, embora não exclua a razão, mas ela é principalmente intuitiva, dá foco na intuição e, portanto, ela realmente está mais atrelada ao transcendente que o transcendental, enquanto a teologia racional dá mais foco assim na razão e, portanto, tem mais proximidade com o transcendental do que o transcendente. É importante também dizer que quem começou, né, com essa discussão do transcendental, do transcendente, enfim, quem foi o principal causador dessa dicotomia foi Platão, né? Foi com o mundo das ideias e assim, o mundo terreno, vamos dizer assim, onde todas as verdades inferiores do mundo terreno apontam para o mundo das ideias, as verdades mais sublimes, mais superiores. E mesmo que você venha dizer, não, mas você não interpreta. Isso daí não é Platão de verdade. Tá, mas pelo menos existe uma interpretação platônica sobre isso, e isso aí foi o causador de tudo. Depois veio o próprio Aristóteles, o platônico, tiveram os patrísticos, escolásticos e depois autores modernos e contemporâneos, com controvérsias em todos esses períodos. Essa dicotomia de transcendente, imanente e transcendental é importante, inclusive, no que tange aos graus de perfeição,
que também tem relação com ética, né? Então, como obviamente o transcendente, vamos dizer, é o máximo do grau nesse sistema potestativo de mais e menos, né? Sistema potestativo de mais e menos, na verdade, é até um pleonasmo, porque se é potestativo é de mais e menos. Mas enfim, se o transcendente é o máximo, o transcendental é meio que o intermediário e o imanente é o mínimo, então o transcendente é o que tem o maior grau de perfeição, o transcendental o mais ou menos e o imanente é o que tem o mínimo. Inclusive, na passagem de Mateus 10 e 28, fala justamente para temer mais quem pode condenar a alma do que o corpo, né? Justamente por quê? Porque a alma tem um grau de perfeição mais elevado quando ela é privada, são privados os bens da alma, é realmente um mal muito maior causado do que a privação do corpo, a privação dos bens do corpo, né? E então a própria Bíblia já demonstra isso daí. Bom, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Os livros já citados em vídeos anteriores dessa série de vídeos, pode usar para todos os vídeos dessa série, independente que eu cite ou não. E é isso, dê um like, compartilhem, comentem, se inscrevam. Isso daí ajuda como motivacional para eu continuar essa série de vídeos e até mais.